Você conhece alguma criança que tem asma? Sabe quando suspeitar desse problema e o que fazer? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que o Dr. Tomás Couto, pediatra, vai falar. Quando você deve suspeitar que tem asma? Tosse ou crise de tosse. Esse é o principal sintoma da asma em criança. Repare, se a criança começar a tossir sempre depois de correr ou fazer alguma atividade física, ainda mais uma atividade mais intensa, isso é considerado um sintoma. Um outro sintoma é a tosse prolongada após um quadro viral. A criança pega uma gripe, por exemplo, normalmente após 7 a 10 dias os sintomas melhoram. Na criança asmática, os sintomas, principalmente a tosse, podem ficar por mais tempo. Falta de ar, que pode ocorrer no repouso, durante ou após a atividade física, junto com a tosse e muitas vezes com a sensação de aperto no peito. Chiado no peito, que é aquele barulho bem fininho quando a criança respira. Isso normalmente acontece nas crises de asma, quando a doença ainda está bem presente. Aqui, acho importante destacar os sinais de gravidade, que na medicina chamamos de sinais de alerta. Se a criança refere falta de ar, está muito cansada mesmo em repouso, com chiado no peito ou ainda está ficando com os lábios arroxeados, isso é uma emergência. Você deve procurar imediatamente o pronto-socorro mais próximo da sua casa. Bom, mas afinal de contas, o que é asma? A asma é causada pela inflamação dos pequenos tubos, chamados brônquios, que transportam o ar para dentro e para fora dos pulmões. Se você tem asma, os brônquios ficam inflamados e mais sensíveis que o normal. Quando você entra em contato com algo que irrita os seus pulmões, conhecido como gatilho, suas vias respiratórias, principalmente esses brônquios, ficam mais apertados, como se estivessem se fechando. Os músculos ao redor deles se contraem e há um aumento na produção de catarro, com a tubulação que conduz o ar para dentro e para fora mais fina, e com o catarro surgem os sintomas que eu falei. Repare que para que isso ocorra, a criança precisa ter sensibilidade aumentada, ou seja, uma espécie de alergia respiratória a uma determinada substância, e ter contato com essa substância, que é o que chamamos de gatilho. E que substâncias são essas? Quais são os principais desencadeantes ou gatilhos? Ácaros do pó doméstico, pelo de animal, pólen, fumaça de cigarro, exercícios e infecções virais. A asma também pode ser desencadeada por substâncias e produtos químicos poluentes inalados durante o trabalho ou no dia a dia. Se a criança tiver sintomas que falei, presença desses gatilhos, isso sugere muito o diagnóstico de asma. E como é que é feito o diagnóstico? Com esses dados de história da criança, exame físico, já em muitos casos já é possível fazer o diagnóstico. Em outros, são necessários exames complementares, como teste de função pulmonar, como a espirometria, por exemplo. Uma vez feito o diagnóstico, o que fazer? Como é que é o tratamento? O tratamento tem 2 pilares mais importantes. Evitar os gatilhos. Então, se a criança tem asma com pó, evitar cortinas, deixar a casa bem arejada, não usar aquela roupa guardada há muito tempo no guarda-roupa e assim vai. Se for perfume, a mesma coisa. Medicações com efeito de diminuir a reação alérgica, principalmente a inflamação dos brônquios. O principal princípio ativo desses são os corticosteroides, que são inalados, como a budesonida ou a beclometasona. Podem ainda ser usados em comprimidos. Medicações de crise, também conhecidas como bombinha, que dilatam os brônquios. Daí o nome broncodilatadores nos momentos de crise. Lembre-se, a asma é uma doença crônica. Isso não significa que a criança vai ter sintomas todos os dias. E também não precisa ter todos esses sintomas que falei. Muitas vezes a tosse é o único sintoma e que surge apenas com esforço físico, configurando quadros leves. Quanto mais frequente a criança tiver os sintomas de asma, ou ainda mais intensa forem as crises, como falta de ar, necessidade de internação, maior a gravidade da doença. Para cada quadro, há uma forma de tratar. Entendido isso, tem mais um ponto que podemos achar que é importante. A asma é muito comum nas crianças do Brasil. Aproximadamente 30 milhões de brasileiros têm asma, sendo 23 milhões de crianças e 7 milhões de adultos. Nas escolas, em todas as classes, é esperado ter ao menos uma criança que tem asma. Se você, pai, mãe, tio, tia, avô, professor da escola, enfim, se você tiver contato com uma criança e notar alguma criança com sintomas que falei, não deixe de orientar a procura de um médico pediatra. Se você quiser saber mais informações sobre doenças respiratórias em crianças, clique aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal Doutor Ajuda clicando aqui. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.